Olá, estamos dando início a um estudo novo aqui no nosso grupo de estudos Leon Denis. Esse estudo é em torno da consciência humana e o tema é o desenvolvimento da consciência a caminho da luz. E por que a caminho da luz? Porque somos um grupo de estudos espírita. Nós pretendemos estudar a questão da consciência à luz do ser espiritual que nós somos. Porque nós somos seres espirituais que estamos encarnados nesse momento. Essa é a visão espírita, mas nós somos espíritos. Então, essa consciência que nós pretendemos estudar, na verdade, ela se desenvolve em dois mundos, como disse na obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, é lá e cá. É através das inúmeras reencarnações que o ser espiritual consegue progredir. É a lei do progresso, né? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo com a leitura de um parágrafo de um livro de Leon Denis, intitulado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Abaixo da superfície do eu, superfície agitada pelos desejos, pelas esperanças e pelos temores, fica o santuário onde reina a consciência integral, calma, pacífica, serena, o princípio da sabedoria e da razão, das quais a maioria dos homens só toma conhecimento através de surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos. Então, a leitura desse parágrafo nos faz meditar que existiria uma consciência integral que está aonde? Abaixo da superfície do eu, que está agitada pelas paixões, pela nossa personalidade atual. E essa consciência integral que fica nesse santuário do nosso íntimo, a gente pode fazer uma analogia a uma questão que Kardec faz aos espíritos, quando ele pergunta onde estão as leis de Deus? E os espíritos respondem, na nossa consciência. Então, todos nós, mesmo mais simples e ignorantes, temos lá no fundo uma consciência a ser desperta, a ser desenvolvida através do trabalho que teremos que realizar neste mundo e também no mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo. E aí nós podemos perguntar, e o que é consciência? E eu vou ler para vocês aqui um trecho que diz que o termo consciência tem em português pelo menos dois sentidos: descoberta ou reconhecimento de algo, quer de algo exterior, como objeto, uma realidade, uma situação, quer de algo interior, como as modificações sofridas pelo eu, conhecimento do bem e do mal. Então, esse pelo menos dois sentidos é só para a gente começar, porque consciência é um tema muito amplo, que a gente precisa desenvolver, por isso um curso de 1 ano, né, em torno do tema. Aí eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem. Vocês conseguem ver? São mãos em negativo. Essas mãos em negativo, elas se encontram num santuário de cavernas chamado Cueva de las Manos, na Argentina. E elas são imagens de 9.000 anos atrás, em que os nossos antepassados lá nessa região deixaram essas marcas de mãos. Então, a gente pode ver que eram técnicas bastante simples, em que eles colocavam as mãos e assopravam pigmentos
impor sobre elas. Isso serve para que a gente reflita que o homem já queria deixar de alguma forma uma marca, perceber a sua identidade lá nas cavernas. Mas nem sempre o homem se projetou nas suas pinturas. A gente pode ver que ele costumava representar animais nas cavernas. A primeira caverna encontrada pelo homem foi na Espanha, na região de Altamira. Então surpreendeu muito, porque foi uma criança de 10 anos que, passeando com o pai, de repente vê uma fresta, havia uma pedra que ocultava a entrada de uma caverna. E essa criança, então, adentrou por essa fresta e lá ela se maravilhou porque ela viu desenhos de bois. Então ela chamou: pai, pai, vem ver o que eu encontrei. E ali, o pai, maravilhado, encontrou inscrições, desenhos nas pedras, tais como esse, que é o bisão da caverna de Altamira. Isso foi no século XIX, em 1868. Então, até então, se desconhecia que o homem pudesse ter representado, através de desenhos, de forma tão precisa e tão natural. E eu, como professora de arte que sou, e já tendo pesquisado, vi que os desenhos e as pinturas desse período, elas datam, as mais antigas, de em torno de 30 mil, 35 mil anos. Agora foi descoberto, recentemente na Indonésia, considerada a mais antiga pintura rupestre, que tem 40 mil anos. Então, o homem do Paleolítico, ele já representava esses animais. E mais adiante, a gente vai ver o porquê dessas representações, quais são as várias teorias que envolvem a análise dessas obras de arte que foram deixadas para nós. Agora, eu vou ler um outro pedacinho dessa obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que fala do pensamento. O trechinho diz assim: não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, de seus poderes e de sua ação. Ele é a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Ele prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo a impulsão que lhe é dada, ele funda ou destrói instituições, como os impérios, caracteres, consciência.